Muito, mas muito boa tarde, São Paulo. Muito boa tarde, Brasil. Muito boa tarde ao Rio de Janeiro. Muito boa tarde aos Estados Unidos. Muito boa tarde a toda a família da fé. Muito boa tarde a toda a família da fé. Muito boa tarde a todos aqueles que acreditam, que confiam, que têm esperança. Porque a nossa esperança, aprenda, a nossa esperança, ela já morreu e ressuscitou. Portanto, nós que acreditamos, que temos fé, que temos esperança, a nossa esperança nunca morre. Nunca morre. Bom, vamos falar um pouquinho sobre fé? Vamos mudar um pouco o foco dos últimos 2 ou 3 meses, né? Vamos mudar um pouquinho o foco. Eu não quero nessa live falar sobre política. Bom, eu queria falar sobre um assunto que eu já comentei aqui. Não é a primeira vez que eu comento sobre esse assunto. Mas eu entendo que é um assunto muito importante porque a gente tem essa santa mania de dizer se Deus quiser, não é? A santa mania de dizer se Deus quiser. E com isso, a gente passa a não ter responsabilidade. A gente passa a não ter responsabilidade por tudo que acontece. Seja em nossas vidas, ou melhor, seja na minha vida, ou seja na tua vida. Então é muito fácil falar, né? Se Deus quiser. E aí a gente também faz aquele negócio de, puxa vida, foi o inimigo que criou essa situação e é por isso que eu estou assim. Não é? Eu costumo dizer até que com os pastores, com os líderes, né? Os pastores, quando eles pisam na bola, foi o inimigo que tentou. Mas quando o membro de uma igreja, que está sentadinho lá no banco da igreja, quando esse membro pisa na bola, ele é um pecador miserável, tem que pagar pelo preço, né? Quando o obreiro pisa na bola, ó, senta lá. Senta lá e paga a conta. Gente, a gente tem que parar. Nós temos que parar de ficar colocando em todas as nossas frases, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tem que parar com isso, porque a gente joga o peso e a culpa em Deus. Aí eu pergunto, a pessoa vai atravessar uma rua, não olha para atravessar. A pessoa é atropelada. Aí chega lá no velório, a pessoa diz assim, né? Deus quis assim. Deus quis assim. O que Deus tem a ver com o caminhão que passou por cima daquela pessoa? O que Deus tem a ver? Aí a pessoa é demitida de uma empresa. Olha, infelizmente você não serve mais para a gente. É demitido e a pessoa diz lá, chega em casa, diz, olha, meu patrão me demitiu. Aí
a mamãe, o papai, a namorada, a esposa diz assim: ah, não fica assim não, Deus quis assim, né? Foi Deus que quis assim. Quer dizer, você não trabalhou como deveria, você não se esforçou, você não fez diferença, você foi mais um dentro daquela empresa, e é muito fácil falar que você que Deus quis assim, né? Se Deus quiser, Deus quis assim. Então, eu sei que conforta, é a mesma coisa de falar assim, de acreditar na reencarnação, né? Reencarnação. Conforta a pessoa que acredita na reencarnação, porque ela diz assim: eu vou voltar, né? Eu vou morrer, mas eu vou voltar. Então, é um conforto, quando a pessoa acredita na reencarnação. Então ela diz: não, eu morro, mas eu vou voltar. Não importa se eu vou voltar no corpo de um homem, ou de uma mulher, ou no corpo de um cachorrinho. Então, a mesma coisa, se Deus quiser, é um conforto. É muito fácil você viver atrás dessa frase. Se Deus quiser. Onde está a nossa responsabilidade? O que você está fazendo nesse mundo aqui? O que você está fazendo aqui nesse mundo? Qual é a sua responsabilidade? Eu pergunto, qual é a sua responsabilidade nesse mundo aqui? Você não tem responsabilidade nenhuma? Tudo que acontece é Deus? Deus quis assim, se Deus quiser. E quando não é Deus, é o inimigo. Quando não é Deus, é o inimigo. Ah, o inimigo se levantou, eu acabei perdendo tudo que eu tinha porque o inimigo se levantou. Gente, tem que parar. Você tem um nome. Primeiro, você tem um corpo, né? Você não é só espírito e não é só alma. Você tem um corpo. Você é um ser humano. Ser humano. Você tem um corpo, você tem uma mente, você tem um coração, você tem uma alma, né? Você tem um nome, você tem um RG, você tem um CPF, não é? Nome, você tem uma residência, seja ela que você comprou, ou que você alugou, ou que mora de favor. Não importa. Você tem toda uma história para cumprir sobre essa terra. Você tem toda uma história para cumprir sobre essa terra. Você não está vivendo nesse mundo em vão. Tem uma razão, tem um motivo. Tem uma razão, tem um motivo. Então, para de se esconder atrás dessa frase. Se Deus quiser. Ah, Deus quis assim. Te conforta? Te conforta? Eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Não é fácil, não. Então, hoje, dia 5 de janeiro de 2023, quando são exatamente 13 horas e 40 minutos, 13h40, boa tarde, né? Boa tarde. Eu desejo que você acorde para a vida e entenda que você tem responsabilidade. Você tem responsabilidade. Há uma responsabilidade.
Se atravessar a rua sem olhar para a direita e sem olhar para a esquerda, vai ser atropelado. Vai ser atropelado. Se não pagar uma conta, vai ficar com o nome no CPF, no Serasa. Se você não comer, vai ficar doente. Se você não se alimentar, vai ficar doente. Se você não oferece amor, também não recebe amor. Se você não planta, você não colhe. Então, nesse 2023, espero que você passe a ser um homem, uma mulher, uma pessoa madura, para parar de ser menino e parar de ser menina. Pare de ser menino, pare de ser menina. Aliás, a Bíblia Sagrada tem lá no livro de Hebreus, tem muita gente que fala que tem dúvida, né, se foi o Paulo que escreveu Hebreus. Tem gente que tem dúvida. Eu não sei se foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Mas eu acredito que sim, que foi Paulo. Pelo que está escrito lá, você percebe a linguagem, né? A forma como... Então, Paulo diz lá, se eu não me engano, no capítulo 5 para o 6, do capítulo 5 de Hebreus para o 6, ele fala assim: eu cheguei aqui achando que ia encontrar uma igreja madura, uma igreja que tinha crescido. Eu cheguei aqui imaginando que ia encontrar pessoas maduras, pessoas que cresceram na fé, mas estou vendo que só tem menino e menina. E estão ainda tomando mamadeira. E eu preciso dar alimento sólido para esse povo, mas esse povo não está preparado. Esse povo não está preparado. É mais ou menos isso que Paulo disse lá em Hebreus capítulo 5, versículo 6. Estavam brigando se era Moisés, se era Jesus. Estavam ainda dando soco no ar, né? Como Paulo falou, dando soco no ar, botando a mão na cabeça das pessoas, e não sabia se era para orar, para curar, se era para cair no poder. Estava uma confusão danada. E Paulo, cheguei aqui, imaginei que vocês estavam maduros, que vocês estavam preparados para um alimento sólido, e estou vendo que vocês ainda estão no beabá. Estão falando a E, I, O, U ainda, né? Estão aprendendo ainda a falar. E é assim que você que está agora me assistindo, talvez você esteja assim. Você que está me assistindo agora, talvez você esteja assim. Você esteja como menino, como menina. Tudo você... a culpa, isso aqui é culpa do meu irmão, isso é culpa da minha irmã, isso é culpa de Deus, né? Se Deus quiser. Não, isso aqui foi o inimigo que se levantou e o inimigo me derrubou. Ele se levantou e me derrubou. Então, quando a gente vive sempre culpando alguém, é um negócio, né? Você tivesse feito isso, né? Você tinha que ter orado muito. Você não orou. Você orou pouco. Você orou pouco. Gente, a oração é falar com Deus. Eu posso ligar para minha mãe todo dia. E posso ligar para minha mãe uma vez por semana. Minha mãe
sempre será minha mãe, e eu sempre serei filho dela. Amém? Então, você diz assim, não, mas se você orar mais, porque quem ora mais vai ser, quem ora mais vai ser mais filho do que o outro, que ora menos. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. Você pode não falar com teu pai todo dia, você pode não estar orando porque você está com a cabeça tão chateado, você está tão chateado com os últimos acontecimentos, né? Os últimos acontecimentos mexeram com a tua estrutura, mexeram com a tua fé. Você falou, caramba, nem Ho'oponopono eu quero fazer. nem Ho'oponopono eu quero fazer, que eu tô desanimado. Você pode fazer o que você quiser. Filho sempre será filho. Pai sempre será pai. Amém? Amém? Pai. Então não adianta esse negócio de dizer não porque você orou pouco ou você orou muito. A história muda quando ora muito ou quando ora pouco. Pai é pai. O que muda na nossa vida é quando a gente quer ser servo. A gente quer ser servo. A gente até se ofende quando fala que fulano de tal é filho de Deus. Eu não. É uma ofensa. Fulano de tal não pode ser filho de Deus. É uma ofensa. Né? Você até é uma ofensa. Você quer que a pessoa seja servo. Servo, tem que carregar peso, tem que pagar a conta, tem que ser escravo, tem que ter um peso. Não pode ser leve, solto. Lógico. Nós temos discípulos de Jesus que depois foram chamados de apóstolos, né? Assim como até hoje. Hoje tem também pastores que viraram apóstolos, né? Hoje tem pastores que viraram apóstolos, né? Vai saber quem consagrou. Mas é o seguinte, naquela época também tinha alguns que eram muito carnais, E tem aqueles que eram muito religiosos, porque a religião, ela machuca. A religião, ela machuca, ela fere. Muitas vezes a religião fere as pessoas, machuca as pessoas. A religião. Sabia disso? Fere, machuca as pessoas. Então, você tem que tentar encontrar o equilíbrio. Tente encontrar o equilíbrio. Eu acho que existe o equilíbrio para tudo, gente. Para tudo na vida tem o equilíbrio. Para tudo. Outro dia eu vi um... Bom, não vou esticar. É isso aí, gente. Fiquem todos na paz. Desejo um ótimo, maravilhoso ano para todos nós, independente da política, independente de quem está no poder, né? Quem vai estar no poder. Nós vamos fazer a nossa parte, aquilo que nos cabe. O possível a gente faz. O impossível, só quem pode fazer é Deus. Mas o possível a gente pode fazer. Então, vamos continuar nos dedicando, trabalhando. Nós temos família, então não dá para ficar em casa dormindo, né? Não dá para ficar em casa dormindo. Nós temos família, nós temos filhos, temos netos, temos pessoas que dependem de nós, né? Às vezes você fala, não depende financeiramente, mas depende que a gente esteja bem. Porque quando você está bem,
Você passa para os teus filhos, para os teus netos, para as pessoas que estão à sua volta, para a mamãe, para o papai. Você passa algo muito bom quando você está bem. Quando você não está bem, as pessoas ficam tristes, né? E vou ser sincero, vou ser bem sincero. Quando você está, desculpa a palavra, quando você está sujo, me desculpa, eu vou falar uma palavra, quando você está sujo de merda, ninguém quer te limpar. Então, quando você está passando pelo vale, que é o vale, tem o vale de ossos secos, não tem? Tem o vale da sombra da morte. Quando você está passando pelo vale, quando você está passando por uma situação difícil em que todo mundo vê a sua bunda, que você está com a bunda, com a calça arreada, todo mundo vê a sua bunda, todo mundo vê que você, olha, esse cara está cagado, né? Ninguém quer ficar perto de você. As pessoas se afastam de você. Eu posso contar no dedo da mão direita, essa aqui é a mão esquerda, né? Na mão esquerda, eu posso contar quantas pessoas entraram em contato comigo quando eu fiquei enfermo, quando eu fiquei doente. Então, graças aos médicos, graças ao convênio médico, ao plano de saúde, graças às enfermeiras, graças à minha patroa, né, dona Kelly, graças às pessoas que ficaram ao meu redor, e foram poucas, muito poucas, que ficaram ao meu redor. Então, eu sei como é que é, porque eu já vivi dos dois lados do balcão. Eu já fui a pessoa que comprou, e eu já fui a pessoa que vendeu. Eu já fui a pessoa que comprou, e eu já fui a pessoa que vendeu. Então eu sei o que é ficar dos dois lados do balcão, né? Eu sei. Então é lógico, se você ficar reclamando da vida, você ficar blasfemando, reclamando, as pessoas vão se afastar de você. As pessoas se afastam de você quando você exala um cheiro estranho. Ninguém quer vir te visitar. O pessoal fica com medo até que você pede um pix. As pessoas ficam com medo e elas acham até que você vai fazer, olha, me faz um pix. Por favor, me faça um pix. Então, não deixe a calça arreada. Continue sorrindo. Acredite. Confie. Tenha fé. Não se abale pelas coisas que estão acontecendo. É o que eu falei. O possível a gente faz. O que é impossível, só Deus. Tá bom? Então, eu sei que tá estranho. Que esse ano começou estranho. Mas Deus é conosco e aquilo que a gente não conseguir fazer, Deus fará. Amém? Beijo no coração de todos.